meditarmos na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós nessa oportunidade. E vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra ela diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra. Nesse momento, ó Pai, tão único, tão especial, do reunir do Teu povo, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Tira as vendas dos nossos olhos para que possamos contemplar, além da letra, Ti, Senhor. A nossa grande expectativa, mais uma vez, é ouvir a Tua voz. Então, Pai, fale conosco, desvenda os nossos olhos, para que possamos então compreender as Escrituras. Tua palavra é assunto de revelação. Nos dê sabedoria para compreendê-la, nos dê uma memória para retê-la, guardá-la, e que Teu Espírito, Pai, operas em nós aquilo que Tu desejas, regeneração, edificação do corpo de Cristo, a vida da igreja. Nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos esse tempo, confiados, ó Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom, vocês observaram aqui esse versículo que é muito conhecido, mas porém ele tem algo que é fundamental para nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, observa nesse detalhe que o Espírito então coloca, se alguém está em Cristo. Tem algumas pessoas, irmãos, que infelizmente têm tido uma visão totalmente inadequada do que significa estar em Cristo. Estar em Cristo não é você pertencer a uma denominação evangélica. Talvez você possa pertencer a uma denominação evangélica, não estando em Cristo. Você pode servir aquela comunidade durante 30, 40 anos, morrer e ir para o inferno. Porque, irmãos, nenhuma religião deste mundo afiança a salvação para ninguém. A salvação não está na religião. A religião é toda obra que o homem empenha em fazer coisas para conquistar algum mérito de Deus, incluindo a salvação. A pessoa, normalmente, que faz obras, muitas vezes dirigidas pelos mestres, pela liderança, elas têm uma catarse psicológica, aquela purificação psicológica. Estou me sentindo bem porque eu estou servindo ao Senhor. Às vezes você está servindo apenas um ambiente denominacional no qual você faz parte, é membro daquela comunidade, mas não é membro do corpo de Cristo, da vida da igreja. Religião leva as pessoas para o inferno, para a perdição. Jesus Cristo é o único que tem o poder e a capacidade para libertar o homem do seu pecado e trazer a salvação plena do pecado. Como Pedro disse lá em Atos capítulo 4, versículo 12, vocês se lembram? Naquele lindo sermão ele disse assim: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do sol, pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele aponta, direcionando as pessoas para Cristo. E é tão somente Cristo que tem o poder de salvar. Queridos, a nossa história, vocês sabem que ela começou fora do paraíso. Quando os nossos primeiros pais pecaram, ali que eles obedeceram ao Senhor, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, então, consequentemente, o pecado entrou no mundo, entrou no homem. E o pecado fez um estrago terrível na vida do homem. Trouxe para dentro do homem uma coisa chamada morte. Romanos 5,12, a palavra fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Eu e você, nós já nascemos neste mundo pecadores. Nós nascemos neste mundo para morrer. Quando foi concebido, quando você foi concebido, depois você nasceu da sua mãe, você começou a morrer. É uma questão de tempo. Cada dia que passa, nosso homem exterior, nosso corpo, ele está envelhecendo
ele está sofrendo aquela puxação da lei da gravidade que leva você para baixo. Queridos, esse tempo que nós temos na face da terra, como diz o Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguém passar disto, é canseiro e enfado. Agora, queridos, eu creio, e você também crê, você sabe disso, que a morte na nossa vida é algo iminente. Qualquer instante você pode morrer. Um vírus pode levar você para a sepultura. Então, agora nós temos que fazer uma pergunta para o nosso coração e respondê-la diante do Senhor. Queridos, você tem a convicção mesmo de que você está em Cristo? Se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Se você estiver em Cristo, significa que a nossa união não foi porque nós queremos ir até Ele, mas foi Ele que nos amou e veio até nós voluntariamente. Ele veio, como ele disse lá em João 4, versículo 34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus veio, não importando as consequências que ele iria passar neste mundo aqui. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Hebreus 2:10, é levar muitos filhos à glória que se pareçam com o seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele trouxe para nós, ele veio cheio de graça e de verdade. A palavra verdade aqui no grego é realidade. Ele trouxe toda a realidade espiritual divina para nós, para mostrar a grandeza de quem é o Pai. Na realidade, ele veio trazer o Pai para nós. Vocês se lembram lá em João 14, versículo 9? Quando então Filipe fez aquela linda pergunta para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus respondeu para ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então o Filho trouxe o Pai para nós e nos levou para o Pai. Isso é maravilhoso. Então, quando que foi o nosso primeiro encontro com o Senhor? Quando Deus nos colocou em Cristo. Vocês conhecem o texto, irmãos, muito conhecido nosso, em João 12, 32. Mas antes, Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos, cumpriu toda a lei, todos os profetas. E depois ele se entregou para ser crucificado. E a palavra vai dizer de uma forma tão linda, ele diz assim em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, ele estava lá na cruz, houve um momento na nossa história em que ele nos atraiu. A palavra atrair significa magnetizou, ele nos puxou. A ideia aqui daquele imã, normalmente aquelas mulheres que costuravam antigamente, quando perdia uma agulha ali, ela ia procurar aquela agulha com o imã. Então o imã puxava a agulha e grudava ali naquele imã. Então aquela agulha foi encontrada. Jesus na cruz, quando ele foi crucificado, houve um momento, e segundo os relatos escriturísticos, era mais ou menos meio-dia. Vocês se lembram? Quando Deus trouxe trevas sobre a face da terra, porque o Pai saberia que o Filho estaria totalmente desconfigurado. Primeiro que ele já havia sido surrado, arrancado pedaços da barba dele. As pessoas odiaram, cuspiam na cara dele, davam cajadada ali na coroa de espinho, para que aqueles espinhos fincavam mais ali na sua testa. Então ele estava enfraquecido, o seu corpo. Mas o que é pior, irmãos, foi que naquela cruz ele nos atraiu. Quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo Jesus, o Pai trouxe trevas sobre toda a face da terra. Irmãos, aquele momento foi um momento tão terrível para o nosso Senhor. Ele poderia clamar ao Pai, para que o Pai enviasse ali os seus anjos, legiões de anjos para livrá-lo, mas ele não o fez. E a coragem do Senhor Jesus era tremenda, impressionante, a ponto de, vocês se lembram em Lucas 9:51, que ele manifestou na sua face uma intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer.
porque a vontade do Pai era ter uma família de muitos filhos, e ele, Jesus, era o último Adão. E lá na cruz, quando ele estava ali crucificado, quando ele nos atraiu, irmãos, o meu e o seu pecado foi colocado sobre a pessoa de Cristo. Irmãos, isso traz bastante sensibilidade para o meu coração, muita alegria também, porque tudo que ele fez ali no Calvário foi por amor a mim e a você. Então ele se entregou para ser crucificado, e fizeram com o nosso amado Senhor tudo o que eles quiseram. Mas por que ele teve que nos atrair a si, irmão? Sabe por quê? Porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mentirosa. A palavra, ela é bastante contundente em mostrar que desde a nossa concepção, nós já éramos transgressores. Isaías 48, versículo 8. Deus disse assim: porque eu sabia que desde o ventre você seria um transgressor, que transgrediria a minha lei. Nosso coração seria maldoso, seria enganoso. Jeremias 17, versículo 9, que a palavra fala assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, e a Bíblia vai dizer algo que nos choca bastante, que diz assim: quem confia em seu próprio coração é insensato. Lá em Provérbios 28, versículo 26. O que é uma pessoa insensata? Pessoa louca, que não tem senso. É uma pessoa débil mental. Eu confio em mim mesmo. Está louco. Jeremias 17,5 vai dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço, querendo obter ali a sua vitória. Não é, irmãos. Coração nosso é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E nós achamos que nós nos conhecemos. Nós não conhecemos, irmãos, quem somos nós de fato. Nós só vamos conhecer quem somos nós a partir do momento que conhecemos quem é o nosso amado Senhor. Ele é a luz do mundo. Então, quando Ele verdadeiramente lança luz sobre as nossas trevas interiores, aí nós vamos descobrir quem nós somos de fato. Então, Ele permite que o nosso coração seja aberto diante dEle, sobre a luz dEle, não para nos acusar. O Senhor nunca vai nos acusar, irmãos. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Pedro negou 3 vezes, na terceira vez o galo cantou. Então o Senhor Jesus estava sendo julgado ali, na casa de Caifás. Ele virou-se para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra: antes que o galo cante, uma vez você vai me negar 3 vezes. Porque Pedro ali, a palavra fala que Pedro, na última vez, ele praguejou o Senhor Jesus, anatematizou, que é o grego, que diz que Jesus era um maldito, que ele não conhecia. Então, quando o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra do Senhor Jesus. E Jesus olhou para Pedro, não no sentido de, eu não disse para você, Pedro. Essa não é a característica do nosso amado Senhor. Pedro olhou para Jesus com ternura, olhou com amor, olhou dizendo o seguinte: Pedro, você não consegue me seguir na energia da sua carne. Porque ele havia dito para o Senhor, no final do capítulo 13, que diz para o Senhor assim, lá do Evangelho de João: Senhor, ainda que todos neguem, eu jamais te negarei. Talvez Pedro deve ter pensado: o Senhor está tão enganado a meu respeito. Esses discípulos aí, pode ser que eles te neguem, mas eu não. Se necessário for, eu vou até morro por ti. Tu darás a tua vida por mim, Pedro? Aí ele disse aquelas palavras: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro negou 3 vezes ao nosso amado Senhor. Pedro negou ali a pessoa errada, ele tinha que negar ele, confessar o Senhor. Mas na energia da carne, ninguém consegue seguir o Senhor, irmãos. Ninguém consegue. Então, depois o Senhor foi tratar com Pedro de uma forma amorosa.
Tem umas pessoas que dizem o seguinte, que todas as vezes que o galo cantava, Pedro se lembrava e chorava, porque, não, irmãos, eu penso que todas as vezes que Pedro viu o galo cantar, depois que Cristo ressuscitou, ele se lembrava do amor de Cristo por ele, porque Cristo nunca colocou o dedo na cara de Pedro, dizendo o seguinte: olha, como você errou, eu confiei em você, você prometeu e agora, olha só, você me negou. Não foi dessa forma, porque o Senhor sabia que Pedro não teria condições de confessá-lo. Mas aí, quando Pedro também, ele pôde ter os seus olhos abertos para crer. A palavra crer significa estar unido a. Quando Pedro creu que o nosso amado Senhor Jesus Cristo lá na cruz o atraiu também, ele vai dizer isso lá na sua carta, 1 Pedro 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Por tudo aquilo que Cristo passou ali na cruz, aquelas feridas, fomos sarados. Mas é interessante que Pedro fala que ele também participou da morte de Cristo. Não há possibilidade, irmãos, da justiça de Deus ser cumprida em nós, sem que verdadeiramente nós também venhamos a participar daquela morte. Porque em Romanos 1, versículo 17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Deus não pode salvar eu e você, nenhum pecador deste mundo, sem que a justiça dele seja cumprida em nós. Mas Deus enviou um substituto para nos substituir, porque o salário do pecado é a morte, nós tínhamos que morrer. Mas veio um que morreu no nosso lugar. Mas se eu tão somente crer que Jesus morreu no meu lugar, isso também não garante uma salvação genuína para você e para mim. Para que eu e você verdadeiramente tenhamos a segurança da salvação asseguradíssima, a justiça de Deus tem que ser cumprida em minha vida. Mas de que maneira? Ele morreu, mas eu também morri. É a Bíblia quem está dizendo isto. A palavra fala, eu queria que vocês abrissem comigo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha só, 2 Coríntios 5, versículo 14. Aí pertinho do nosso texto base, que diz assim, presta atenção que aqui fala de uma morte substitutiva e de uma morte inclusiva. É muito claro, olha só. 2 Coríntios 5, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Mas não para aí, tem ponto e vírgula, logo todos morreram. Se o salário do pecado é a morte, se Cristo morreu, eu também morri, então a dívida, a justiça de Deus foi feita em minha vida e na sua vida. Agora, se você não crê nessa palavra, você pode ser um crente a vida inteira morrer para o inferno. Se você não crê nessa verdade, você pode ser um evangélico de 80 anos frequentando uma denominação, vai morrer, vai para o inferno. Porque Deus, irmãos, Ele não tem compromisso com nenhuma denominação evangélica, Ele tem compromisso com a sua palavra. Lembra que Ele disse em Jeremias 1,12? Eu velo sob a minha palavra para cumpri-la. Irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, se o pregador não pregar a sua palavra. Nós não podemos ser boca de Deus, ficar inventando artifícios para atrair as pessoas aqui. Não podemos, irmãos. Você quer ver como é que a gente enche uma comunidade de gente? Vamos chamar aqui o irmão Luiz, vamos chamar aqui, dá o seu testemunho. Vamos chamar o irmão Paulinho que foi curado de câncer para dar o testemunho aqui. Querido, 6 meses aqui não cabe tanta gente. Mas não é esse o propósito do Pai. Quando Jesus Cristo curava uma pessoa, Ele dizia o seguinte: vá e não conte nada para ninguém.
Percebe, irmãos? Hoje a religião virou meio de vida. Compreende? Temos muitos profissionais nos púlpitos trazendo muitos artifícios para iludir e enganar as pessoas. Mas nós temos a palavra de Deus e devemos ficar com os nossos olhos focados na palavra de Deus, porque Deus é o Deus fiel, não a mim nem a você, Ele é fiel à sua palavra, a sua palavra. Por isso que aquele lindo texto, abra comigo, 2 Timóteo 2, versículo 11. Hoje nós vamos fazer aqui uma retrospectiva deste evangelho maravilhoso da graça. Olha que coisa linda aqui, irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela dizia, mora muito longe. Olha, pastor Cláudio, continue pregando essa palavra. Continue ensinando o povo essa verdade. Não saia dessa palavra que traz libertação. Eu era escravo da religião durante 40 anos. Quando o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos, eu pude crer que Jesus não apenas morreu no meu lugar, mas eu também morri com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, 2 Timóteo 2, versículo 11, está escrito assim: fiel é esta palavra. Agora ele vai falar qual palavra que fiel que é esta. Interessante, irmãos, observa que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa que faz as coisas compulsoriamente, obrigatoriamente, você tem que crer. Não é dessa forma. Ele coloca aqui, se, é o condicional. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora, irmão, presta atenção, enquanto você não crê que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Então, se já morremos com Ele, então eu tenho que crer que eu morri com Ele, porque Ele me atraiu, Ele me colocou no seu corpo, e quando Ele morreu, eu estava em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele morreu, mas eu também morri, eu fui inserido no corpo de Cristo, eu fui crucificado juntamente com Ele. Então eu tenho que crer que eu morri com Ele. Então eu tenho aqui a plena convicção de que também viveremos com Ele. Ou seja, aqui fala de morte e fala de ressurreição. Morte é que eu morri com Ele, então eu vou viver com Ele, porque Jesus passou pela morte e ressurreição, e nós igualmente passamos pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Irmãos, ele vai afiançar essa verdade aqui em muitos textos da palavra de Deus. Por exemplo, um texto que vocês conhecem muito bem, Isaías 22, 14, que diz assim, olha o que está escrito: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade, ou pecado, ou iniquidade, não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que houve ali naquela cruz, irmãos? Ele nos libertou do nosso pecado e também nos libertou do nosso pior inimigo, que é nós mesmos. O nosso pior inimigo é nós mesmos. Ou gente chata que é nós, misericórdia. Ou gente insuportável. Como é que Deus consegue amar uma pessoa igual eu e você? Mas Ele nos amou na pessoa de Cristo. Ele enviou o seu Filho e Ele arrancou o meu e o seu pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado, o que é pecado? Pecado é aquela entidade que nós conhecemos como velho homem, natureza pecaminosa. Então o pecado produz pecados, mas Jesus veio tirar o pecado. Ele veio tirar o pecado pela raiz. Lembra de Gálatas 1,4? Nos desarraigou deste mundo perverso. Lá em Gálatas 6, versículo 14, Paulo diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Paulo estava dizendo, eu morri para o mundo morreu para mim, então eu vivo inteiramente para Ele. Irmãos, você já morreu com Cristo? Ou você tem patinado ainda? Nós temos hoje em dia uma tendência muito socialista, de viver um
cristianismo assim, muito bem alinhado, muito bem assim. Irmãos, para com isso. Nós não entendemos nada do que significa cristianismo. Você só vai entender o dia que você crer que morreu com Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 5, a palavra, ela diz assim. Vamos lá para o texto, irmãos, que vale a pena nós conferirmos na nossa Bíblia, para nós sermos como os bereanos. Os bereanos, eles eram mais nobres, Atos 17:11, do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda avidez, mas eles examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Porque a religião leva a pessoa para o inferno. Alguém falou para mim esses dias assim, sabe, pastor Cláudio, a tua religião parece que é muito boa, né? Falei, a minha religião é a pior que tem. É a pior. Mas tem uma pessoa, que é Cristo, que faz de nós novas criaturas, que tira o nosso velho coração e nos dá um novo coração. Esse transplante ocorreu ali na cruz. Nós estamos num mundo de trevas. Colossenses 1,13 diz assim, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção e pelo seu sangue a remissão dos pecados. Olha que obra maravilhosa é essa, irmãos. Essas verdades, infelizmente, muitos não querem. É para quem Deus o escolheu para crer desde a fundação do mundo. Então, a oportunidade da vida nossa é ter o privilégio de poder ter os olhos abertos e crermos que fomos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Aqui em Romanos 6,5 diz assim, de novo temos aqui uma condicional, que no grego é desde que, porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte. Irmão, você sabe que é semelhança de morte, é uma morte igual. Jesus não morreu atropelado, Jesus não morreu, Ele não foi assassinado com uma espada, Ele teve uma morte de cruz. Então, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, o que é semelhança da morte? Uma morte igual, idêntica. Cristo morreu numa cruz, mas eu morri com Ele, porque a palavra está dizendo aqui, não é eu, é a palavra. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, aí aparece a palavra certeza. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas se eu não crer que eu fui unido com Ele na semelhança da sua morte, queridos irmãos, amigos, esqueçam, você nunca terá uma ressurreição igual a dele. E no dia do juízo, Romanos 2,2 vai afirmar que o julgamento é segundo a verdade. E o julgamento é sem misericórdia. Irmãos, você sabia que tem muita gente que todos os dias corre o perigo de morte eterna? Porque nunca experimentaram a nova vida em Cristo? Nunca experimentaram o seu novo nascimento em Cristo? Nunca nasceram de novo. E para nascer de novo, sabe como é que Paulo, ele diz para nós? 1 Coríntios 15:36, ele diz assim, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Entende, irmãos? Então, quando eu creio que eu fui unido com Ele na semelhança da sua morte, ou em outras palavras, tem que crer que, como diz aqui logo no versículo seguinte, no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, crucificado junto com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, a justiça de Deus, ela vai ter que ser cumprida naquele que não creu, e naquele que creu também já foi cumprido, uma vez que cremos que morremos com Ele. Mas qual é a maneira adequada, correta e bíblica de dizer que nós somos justificados? Crendo que nós morremos com Cristo. Olha o versículo 7 de Romanos 6. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Um dia, pregando para uma pessoa, ela disse assim, então vou ter que morrer primeiro e depois que vai me enterrar? Não, meu amigo.
É você crer que você morreu com Cristo. Porque a palavra fala logo em seguida, Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, aqui, a antítese é da mesma forma. Se você não creu que morreu com Ele, você não é justificado e você nunca verá o raiar de um novo dia na eternidade. Você é um religioso. Então, queridos, a tua alma, ela é eterna. Não se iluda, não brinque com a sua alma. Ela é eterna. Onde você vai passar a eternidade? Hoje de manhã eu fiz aquela pergunta: será que nós estamos prontos para se apresentar diante de Deus se nós falecêssemos nessa noite? Será que você tem poder para garantir vida para você até amanhã? Claro que não. Você pode morrer essa noite, e eu posso morrer essa noite. E se você morrer hoje, do jeito que você está aqui agora, você tem certeza que vai para a glória? Sim ou não? Responda aí no seu coração, diante do Rei da Glória. Misericórdia. Irmãos, quando uma pessoa desce para a sepultura sem crer que morreu e ressuscitou com Cristo, o que ela vai enfrentar? 1 minuto após a sua morte, ela vai direto para o inferno. Ela vai, mas ali não tem mais como se arrepender. Não tem como Deus tirar mais a pessoa do inferno e colocar no céu. Não tem mais jeito. Leia Lucas capítulo 16 depois, que Jesus conta aquela parábola do mendigo e de Lázaro. Não tem mais possibilidade. Então, as pessoas estão correndo o perigo de uma morte eterna sem Cristo. E lá, a palavra fala em Apocalipse 21:8, que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, é a segunda morte. E ali serão atormentados pelos séculos dos séculos. Nunca mais vai sair de lá. É a ira de Deus que será executada sobre a vida dos ímpios que não creram no Senhor Jesus. Estou falando isso aqui para ameaçar, não. Deus não faz ameaça para ninguém, não. Mas é um alerta para que a gente não fique comendo gato por lebre. Não brinque com a tua alma, ela é eterna. E Deus não quer que você vá para o inferno. Entende, irmãos? E também vou dizer algo aqui. Me escute com cuidado. Não é o seu pecado que vai levar você para o inferno. É a sua incredulidade. Porque Cristo já fez uma obra lá no Calvário, lhe atraindo, lhe crucificando, lhe fazendo você morrer, lhe dando a sua vida pela ressurreição. Agora, se você não crê, o que Deus pode fazer mais? Nada. Ele já fez tudo. Deu o seu Filho. Quando o Evangelho da graça ele é ministrado, ele é pregado, Deus escancara a graça, para que a pessoa possa crer mediante a graça ou não crer. Porque Deus sabe que a única coisa que você tem e eu tenho é a nossa vontade. E a vontade de muitos estão presas nos laços do diabo, diz lá Paulo, 2 Timóteo 2, versículo 26. Tendo sido feitos cativos pelo diabo para cumprir a vontade dele, a vontade do diabo. O que é fazer a vontade do diabo? É a carne dos pensamentos. Eu vou viver um cristianismo do jeito que eu acho que é melhor, é assim, então vou viver do meu jeito. Não é assim, irmãos. Eu falei hoje de manhã que isso é Satanás insufla no ouvido das pessoas, ela vive o cristianismo. Eu acho que assim não se importam. Cuidado, irmãos. Um dia, quando você estiver diante do Senhor, e queira o Pai que não, por misericórdia, que você venha a crer, ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus ele disse assim, lá em Mateus capítulo 7, 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos profetizado nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome nós fizemos muitos milagres? Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para onde que esses crentes que profetizavam, que expulsavam demônios, que faziam muitos milagres, para onde que eles vão? Misericórdia, irmãos. Hoje está uma bagunça terrível.
Tempo atrás estava acompanhando uma pessoa, um líder da nossa cidade, pastor. Ele disse assim para mim, ficamos um tempo conversando, muitos dias. Ele falou, olha Cláudio, eu sei que isso aí é a verdade, mas se eu pregar essa palavra lá na minha comunidade, eu sei que muita gente vai sair de lá. Minha filha faz faculdade de Direito, eu tenho que pagar meu carro. Eu falei, meu irmão, não dependa de homens, dependa do Senhor, Ele vai lhe suprir em todas as coisas. Se Ele chamou você para pregar a palavra, pregue a palavra de Deus, que tem a palha com o trigo, porque hoje o engano está reinando, irmãos. Abram comigo, por favor, em Jeremias, capítulo 23, deixa eu ler alguns versículos junto com os irmãos aqui. Meu Deus, misericórdia. Então, irmãos, por falta de conhecimento, o povo do Senhor está perecendo. Oséias 4:6. Em Jeremias 23, aqui, ele diz assim, vamos ler alguns versículos desse capítulo aqui, dizendo o seguinte, olha só o versículo 9, Jeremias 23, verso 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Agora, olha o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui, irmãos? Esses profetas com essas profetadas, isso é uma mediocridade. Tem gente que dá ouvidos ainda a isso. Olha, eis que te digo, Deus mandou te dizer, mostra para mim capítulo e versículo da Bíblia, aí eu vou crer. Não vem com essas visões, com essas revelações aí que sai correndo. Ele continua dizendo, olha só o versículo 25 desse mesmo capítulo aqui, irmãos. Vamos ler o 21 primeiro, que diz assim, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. E o que eles profetizaram? A visão do seu próprio coração. Está vendo, irmãos? Aí ele continua dizendo aqui, no versículo 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Ai, Deus falou comigo no sonho. Irmãos, Deus antigamente falava aos pais de muitas maneiras pelos profetas. Nesses últimos dias, Hebreus 1, versículo 1 e 2, Deus nos fala definitivamente pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Lembra em Mateus capítulo 17, quando Jesus estava no monte da transfiguração, quem que apareceu ali? Elias e Moisés com o Senhor Jesus. E estava também Pedro, Tiago e João. Irmãos, lembra aquela sugestão de Pedro, que ele disse assim, Senhor, bom estarmos aqui. Claro, olha só, Elias e Moisés. Moisés tipificava a lei e Elias os profetas. Então, quando Pedro começou a falar, uma nuvem os envolveu e de repente ouviu-se uma voz no meio daquela nuvem. Aquela nuvem não é uma nuvem qualquer, era Shekinah de Deus. Eles ouviram aquela voz. Pedro depois testemunhou lá na sua segunda carta, e João também, João 1, versículo 14 e o versículo 16 também. E Tiago também falou a respeito do seu meio-irmão, que é o Senhor Jesus, Senhor da glória. Então, o que eles ouviram ali, a voz do Pai? O céu se abriu e eles ouviram uma voz do Pai. Este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Então, quando aquela nuvem dissipou, eles não viram mais Elias e nem Moisés, que a partir de agora seria somente Deus nos falaria pelo Filho. Irmãos, fora do Filho, Deus não tem palavra para nós. Cristo é a palavra encarnada. Os profetas falaram a respeito dele, a lei de Moisés testemunharam a respeito dele, e quem não ouvir esse profeta que é o Senhor Jesus, a palavra fala que ele iria pedir
contas. Irmãos, você tem prazer em ouvir a voz do Filho? Ou temos prazer de ouvir esses profetas com essas profetadas? Misericórdia. E aí, ele continua dizendo o seguinte, no verso 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Olha o 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Agora, olha o 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Aí o 29 é mais interessante ainda. Ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça, que quebra a penha, a pedra, a rocha? Está vendo aqui, irmãos? Mas essa palavra, este fogo, as pessoas não querem. Querem um fogo aí de reteté. É uns eflúvios da alma que tem aquelas paredes escuras, aquelas luzes, e começa aquela coisa toda, uma agitação, e os poderes latentes da alma começam a fluir. E aí, é Deus, estou sentindo a presença de Deus. Misericórdia, a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. Isso é muito sério, irmãos. A palavra de Deus traz para nós um discernimento muito claro, porque ela é viva e eficaz, Hebreus 4,12, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A maioria das manifestações que acontecem hoje no meio do povo de Deus, é tudo anímico, é tudo alma, vem da alma e não do Espírito do Senhor. É tanta gente erguendo as mãos e adorando, aquela coisa toda. Deus não está procurando adoração. Lembra de João capítulo 4? Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Hoje as pessoas são conduzidas pelos seus líderes em dizer glória a Deus. Quem está feliz aqui dá glória a Deus. Para com isso, irmãos. Olha, quem tem noção do que significa dar glória a Deus, é algo tão precioso. Devemos dar glória a Deus como somos tocados pelo Espírito da palavra. Quando nós temos a revelação da palavra de Deus, o entendimento na palavra, glória a Deus. Pode dar glória a Deus alto, pode dar glória a Deus baixo, pode dar um aleluia, mas que quando é tocado pelo Senhor, pela palavra, não porque o homem está dizendo. Vamos abrir a Bíblia a tal lugar. Amém, irmãos? Queridos, vocês não sabem o que é amém. Apocalipse fala que Ele é o amém, para a glória de Deus Pai. Cristo é tudo. Irmãos, a gente vê hoje tanta confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, nós vemos tantas coisas inadequadas no louvor, letras confusas, confessando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E graças ao Senhor, que os irmãos do louvor têm tido esse cuidado aqui com a palavra, cantar aquilo que é a verdade, porque nós estamos confessando. O louvor liberta, o louvor restaura, mas onde o mundo entra nas igrejas, e aquelas letras que é voltada para o egocentrismo do homem, irmãos, misericórdia, as pessoas saem da igreja, como eu vi algum tempo atrás uma pessoa dizendo para mim, quando o culto domingo eu saio de lá cheio de si mesmo. O culto foi uma bênção. O culto não é para você, meu querido. O culto é para Ele. Nós oferecemos um culto ao Senhor. Está me compreendendo? Misericórdia, irmãos. O lugar da reunião do povo de Deus é para adorarmos o Senhor juntos. É para ouvirmos a sua voz, para termos comunhão uns com os outros. Essa é a igreja proposta pelo nosso amado Senhor. Estão me compreendendo? Então, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. Queridos, nós louvamos ao Senhor por aqueles irmãos que tiveram seus olhos abertos e puderam crer, que foram inseridos ali no corpo de Cristo, que participaram da morte e da ressurreição de Cristo, e Cristo é a sua vida.
Irmãos, nós não temos mais nada que cumprir questão de lei. Nós morremos para a lei. Enquanto você não crê que não morreu para a lei, você não vai viver para Deus. Vamos abrir, por favor, em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas 2, versículo 19 e 20. E Paulo não vai dizer isso só aqui, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 7 também, de 1 a versículo, Romanos 7, de 1 a 4. Mas aqui em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz assim, olha que texto precioso, irmãos. Então ele diz assim, Gálatas 2, verso 19 e 20, está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Percebe aqui, irmãos? Se nós morremos para a lei, não temos que cumprir lei. Sabe como é que Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 14? Ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, porque Cristo cumpriu a lei por nós, e foi para a cruz pagar o preço do nosso pecado, e nos inseriu no seu corpo, onde nós participamos da nossa morte e ressurreição com Ele. Então, eu só posso viver para Deus o dia que eu creio que eu morri para a lei. Graças ao Senhor, nós morremos para a lei. Aí ele vai mostrar como que foi isso. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, junto com Ele. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa linda, irmãos. Vocês percebem aqui que o que significa estar em Cristo Jesus? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu citar aqui o último texto, irmãos. Romanos capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 4. Ele faz uma analogia do casamento e da lei, entende? Mas ele chega aqui no versículo 4, ele diz algo aqui muito interessante, ele diz assim, olha só, Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo, quando ele foi para a cruz, ele já tinha cumprido toda a lei, todos os mandamentos. Então, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Ele morreu, também morri. Aí ele fala para quê? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Morremos com Cristo para a lei, para pertencer a outro, porque antes nós pertencíamos à lei, nós estávamos debaixo da maldição da lei, mas Cristo veio e cumpriu tudo por nós, e depois foi para a cruz e nos levou a morrer no seu corpo, como está escrito aqui em Romanos 7,4, para eu e você pertencer a outro, quem que é esse outro? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a fim de que vivemos para Deus e também frutifiquemos para Deus. É desta maneira que vamos frutificar para Deus, porque não é mais você, é Cristo em você. Então, irmãos, igreja é exatamente isso. É Cristo em você, menos você. Cristo em mim, menos mim. Porque quando nós colocamos o dedo, irmãos, nós estragamos tudo, irmãos. Então, irmão lá em Londrina, ele trabalha com questão de adubos. Então ele pega aqueles ovos indês, aqueles ovos que não choca mais, aquelas estrume de galinha para fazer adubo e aquela coisa toda, e mistura folhas de árvores no chão e faz um adubo. Você sabe o que ele disse? Ele falou assim, colocar a pontinha de um dedo naquele adubo, estraga tudo. Estraga tudo. Por isso que a Bíblia vai dizer de uma forma tão acertada: eis que sois menos do que nada. Isaías 41, 24. O que nós somos? Menos do que nada.
Agora, nesse menos do que nada, o Todo-Poderoso, Soberano Senhor, Cristo, Ele pode ser o nosso tudo. Cristo é tudo em todos. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso viver, nosso pão, a nossa água, o nosso sol, Cristo é tudo em todo. Colossenses 3,11. Porém, Cristo é tudo em todos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui, meditando na Tua Palavra. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para a qual foi designada. Então, Pai, sabemos que a Tua Palavra, ou ela produz vida, ou ela produz morte. Tem misericórdia, Pai, de todos aqueles que estão nessa noite aqui, que ouviram a Tua Palavra, aqueles que vão ouvir também, Pai, pela internet. Se revela a eles, edifica a eles, se manifesta a eles de uma forma tão preciosa, Pai, para que o Senhor Jesus seja glorificado na salvação e na edificação do Teu povo. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.